aberta CCJ com a COF, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finança, de número 12. Comissões essas conjuntas que fazem a avaliação dos projetos que estão em regime de urgência. Faço a leitura aqui da mensagem número 08 da Prefeitura Municipal de Pelotas. Autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado na forma de contrato administrativo para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e dar outras providências a regime de urgência. O vereador Michel promove, acabou de botar no sistema o parecer por escrito, essa mensagem já está há muito tempo aqui na casa. Pergunto ao vereador qual o parecer, vereador. Parecer favorável do vereador Michel promove. Em discussão, o parecer do vereador. Em votação. Todos os votos favoráveis, votos contrários, então passo a fazer a coleta dos votos. Vereador Marcelo Bagé. Bancada do PL vota contra, presidente. Contra o relatório. Tá. Vereador Cristiano Silva. Vereador favorável. Vereador Michel promove favorável. Vereador Ivan Duarte. Favorável. Favorável. Vereador PSD. O titular não está. O vereador favorável. Vereador Paulo Coitim. Vereador Tauanei. Vereador Cauê Forosolto. Partido Verde vota sim, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Éder. Vereador Jurandir Silva. Favorável. 9 votos favoráveis, 1 voto contrário. Está aprovado a mensagem número 8. O que foi, vereador? Peço que depois, o pessoal que quiser, o Gastal está colocando ali dentro no sistema ali. Agradeço aos vereadores a compreensão pela matéria de tamanha relevância. A mensagem 09 ela está sem relator ainda, continua. Passamos à mensagem de número 10. Mensagem de número 10 da Prefeitura Municipal de Pelotas, projeto de lei em anexo que autoriza o Poder Executivo a contratar por tempo determinado na forma de contrato administrativo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dar outras providências. Segue apenso ao presente impacto, o impacto financeiro, está em regime de urgência. Pergunta ao vereador Daniel Fonseca se tem condição de dar o parecer e se colocou o parecer por escrito no sistema. Está no sistema por escrito. Qual é o seu parecer, vereador? Parecer contrário. Parecer contrário do vereador Daniel Fonseca, a mensagem de número 10. Em discussão. Em discussão. Vereadora Fernanda. Tá, mas esse aí está na COF ou no CCJ? Esse é as duas. Eu vou pedir vistas, então. Não pode mais, vereador. Estamos no dia 27, hoje, término dele. Não tem mais prazo. Até quando ele tem que ser votado? 27, vereador. 27, hoje é 27. 27. Em discussão, segue em discussão o parecer. Vereador. Desculpa. Vistas. Mas ele tem que ser votado até hoje. Hoje é a data dele que vem. Se ele tivesse tempo, tivesse um dia, poderia ser pedido vista, vereador. Não teria problema nenhum. Para discutir, vereador Ivan Duarte. Alô. Esse projeto, né, um projeto de contrato emergencial, né, a menos que haja algum elemento aqui que justifique contrária
a técnica legislativa, a técnica orçamentária, a Constituição, alguma outra lei, eu não consigo entender o parecer contrário, técnico. No mérito, tudo bem, pode ser contrário à contratação de administradores, assistentes, psicopedagogos, etc. Mas, tecnicamente, eu queria entender o parecer, né, porque, para mim, ele está dentro da técnica, tanto legislativa quanto do orçamento. No mérito, sim, aí não sou contra, politicamente, acho que não deve. Bom, aí é outra história, aí depois no plenário. Mas aqui, ou se dá um outro parecer, ou eu queria, então, fazer um apelo a que votassem a favor, e depois derrubem, quem é contrário, não tem problema, vota no plenário, depois, olha, eu sou contra essas contratações. Mas, tecnicamente, eu não entendo por quê. Gostaria que me explicasse, ou então que os vereadores derrubassem esse parecer. Obrigado, vereador Ivan Duarte. Essa presidência aqui, vereador Marcelo Bagé, porque eu fiquei... Vereadores, há um entendimento dessa presidência que até o dia 27 pode-se entender que é até o horário de fazer a reunião da COF, da CCJ com a COF. Também há um entendimento que é até o dia 27, que o dia 27 vai acabar às 23h59. Então, o que eu vou acabar dando vista, essa presidência vai dar vista ao pedido da vereadora Fernanda. Pergunto, pedido de vista, vereadora, está em regime de urgência, é de 1 a 3 horas. A senhora quer 3 horas? Eu tenho um outro parecer. Tá, a senhora quer... Eu não preciso, eu tenho um outro parecer. Não sei se o vereador Jurandir, que é o nosso líder aqui, para nos... Não, mas a senhora não é relatora. 3 horas. 3 horas, então. 3 horas? Então tá. Oi? Não, o regimento eu estava consultando ali até nisso daí. É de 1 a 3 horas que eu posso. Deixa eu... Só um eu minuto. acho que é 24 horas. Mas a gente teve até uma mudança regimental agora, que acho que é até mais prazo. Não precisamos, não. Pois acho que a gente tem que anexar esse parecer. Faço aqui a leitura, vereador Jurandir Silva. Serão permitidas... Sim, mas aí a gente não vamos conseguir se achar. Essa presidência que procurou, tem alguns que entendem, que estão me falando aqui, que entendem que até o dia 27 é até a sessão do dia 27, que é hoje. Tem outros que entendem que é até o final do dia. O que essa presidência fez? Procurei fazer um meio termo aqui para que nenhuma das partes que estão pleiteando essa matéria que os senhores vão discutir, ponto. Também nessa questão de pedido de vista, também eu estou fazendo a mesma situação, senhores. A mesma situação. Eu não vou dar o mínimo e também não vou dar o máximo aqui. Nenhuma das duas situações, porque vou procurar o máximo possível, mesmo que alguns senhores possam entender posteriormente que não seja, procurar ter uma isenção de balancear isso daqui. Então, eu vou... Artigo 61, parágrafo 6º. Serão permitidos vista ao processo antes da tomada de votos por um período máximo de 5 dias, por uma única vez, aos integrantes da comissão que a requererem, sendo que as vistas ao processo interrompem o prazo para exame de parecer, que, nesse caso, será apreciado na reunião ordinária posterior à concessão do pedido de vista. A exceção ocorrerá aos processos em regime de urgência, quando o prazo de pedido de vista será por um período mínimo de 1 hora a 3 horas e um máximo de 24 horas, a critério da presidência da sessão. Óbvio que eu não vou dar aqui para os senhores 12 horas, né, que seria, alguns podem me dizer, 12 horas, porque eu estaria que estar abrindo a sessão aqui, abrir sessão na madrugada. Para os senhores, ou no final do dia, até no final do dia, se os senhores quiserem, para mim não há impossibilidade nenhuma. Então, eu vou dar aqui, quero aqui, dar, por enquanto os senhores possam ficar na parte... dentro da sessão, dentro de 3 horas. Pergunto aos requerentes se 3 horas
pode não ser o suficiente, mas estão de acordo. Eu Questão de ordem ao titular, vereador Jurandir Silva. Aqui é a sessão conjunta, então, né, a questão da titularidade. Isso, né? mas primeiro, é sempre a CCJ vem antes. É a questão nós temos uma audiência pública, presidente, aprovada aqui por esse plenário, que é hoje às 14h30. Só queria ponderar isso, porque para a gente tomar essa decisão considerando esse tema da audiência pública que está convocada, aprovada por unanimidade por esse plenário. E nós temos um outro parecer também, que eu acho que é importante que os vereadores apreciem, até para poder ter tranquilidade, porque é um projeto bem importante esse, né, que vai contratação emergencial para as escolas, por exemplo, né, para unidades básicas, para vários locais, né, que estão carecendo. Os servidores estão muito sobrecarregados, está faltando muitos trabalhadores, não tem mais concurso público para ser chamado. Então, com relação a esse parecer que eu tenho, acho que seria importante mais tempo de vistas, vereadores. Se puder ser, daqui a pouco, passar para amanhã, fica a sugestão e o pedido. Obrigada. Certo. Pergunta aos vereadores se há acordo nessa questão de 3 horas. Se os senhores quiserem emendas também para apreciar, porque a vereadora já está com o parecer pronto. A vereadora, há de se dizer que a vereadora é relatora na COF. A relatora pergunta aos vereadores, só preciso que os senhores, chegamos num acordo do tempo de vista. É isso só. Depois os senhores podem fazer a avaliação dos... Dá acordo de 3 horas. Dá acordo de 3 horas, presidente. Desculpa, vereador Jurandir, se eu colocar aí. Alô? Não, é só o apelo em relação ao tema da audiência, porque aí nós colocamos o presidente numa condição, o senhor fica numa condição de repente, fazer o quê? Abrir uma CCJ enquanto nós estamos conduzindo uma audiência pública? Não me parece que seja adequado. Né? Então, não sei se é possível a sugestão de que sejam 24 horas, nós estamos dentro do prazo. Ou que sejam 6, 7 horas, a questão aí fica ao seu critério, mas faço o apelo que possa ser 24. Sei, eu fico à disposição do senhor. Só repito, não vou dar o tempo mínimo e não vou dar o tempo máximo de 24 horas. Essa já é uma decisão da presidência. Então, estou tentando aqui, com os senhores aqui, que a gente consiga acordar o tempo dos senhores. Eu estou inteiramente à disposição o dia todo, senhores. Vereador Marcelo Bagé. Deixamos a sugestão, presidente, de acolhermos a sua indicação, né, a sua sugestão de 3 horas, e deixamos com a bancada do PSOL, que foi quem solicitou a vistas, para que se acelere o trabalho e, se possível, se conclua antes esse pedido de vista. Se o objetivo é mostrar aos vereadores o outro parecer, né, eu acho que seria isso, tentar se adiantar esse processo, mas deixamos consignado aqui o nosso apoio ao acordo de 3 horas. Tá, se eu posso falar, então, eu preciso dos senhores que só consigo resolver isso daqui se tiver acordo ou tiver acordo da maioria ou que todos opinarem. É interessante que todos opinem. Questão de ordem, presidente. Partindo do pressuposto da sua fala, que é o meio termo, que não vai ser o tempo mínimo e nem no dia seguinte, quem sabe não fica, então, se o pessoal concordar, e a bancada do PL, para pós a audiência pública que vai acontecer nessa casa, que a gente sabe que vai ser umas 4, 5 horas da tarde que deve acabar, dá um meio termo para as duas situações. Senhores, vereador Paulo Coitinho, vou escutar os líderes. Vereador Paulo Coitinho, qual a sua sugestão? Bom, o senhor, e tem a prerrogativa da Constituição de presidente, não vai conceder o tempo máximo, né, que seria a data de amanhã, me parece isso. Teria aqui um indicativo de que 3 horas seria o tempo que pudesse ser exarido esse parecer, ou essa nova opinião
da bancada do PSOL que solicitou o pedido de vistas. Se tiver o entendimento, eu também tenho a disposição aqui de estar todo dia, se for o caso, não há problema quanto a isso. Pós audiência pública, também para mim não haria problema nenhum. Pode ser, se acolhendo a sugestão do vereador Tauan. Para mim não tem problema, se for o caso, né? Se tiver outro entendimento, que a gente possa apreciar e discutir e dar o nosso entendimento nesse sentido. Não sei também o vereador Cristiano. 3 horas? Não, mínima hora. Vereadores, vereador Éder, vereador Fernanda, vereador Jurandir, vereador Jurandir. Presidente, eu repito o apelo em relação ao tema da audiência pública, porque se acordarmos o prazo de 3 horas, ele vai bater exatamente na hora da audiência pública que está aprovada. Não, e não há essa possibilidade, eu não vou fazer isso, até porque seria, na verdade, seria totalmente descortês com quem está conduzindo a audiência pública, não sei nem que audiência pública é, sabe? Algum dos senhores, eu não vou fazer isso. E também não vou me propor a isso daí. Sim, então, perfeito. vamos tentar mediar aqui, ou antes da audiência pública, ou depois da audiência pública, logo em seguida. Não tem problema nenhum, eu abro aqui e a gente faz. Mas eu quero Perfeito. que os senhores... Muito obrigado, presidente. Então, só para tentar ajustar. Tá? O prazo mínimo, o presidente se manifestou no sentido de que ele não dará o prazo mínimo, que é de 1 a 3 horas, e também não dará o prazo máximo, que é de 24 horas, certo? Se o presidente, agora, neste exato momento, são 12 horas e 3 minutos. Se o presidente der o prazo mínimo, seria possível a gente retomar a discussão antes da audiência, sem nenhuma garantia de que ela terminaria e que a audiência não seria comprometida em virtude do debate que faremos. Correto? Portanto, na perspectiva da mediação, que o prazo possa ser, por exemplo, de 6 horas ou de 5 horas, porque aí nós temos uma garantia de que, ao período, cumprir-se-á o prazo mínimo, não estaremos próximos do prazo máximo, que o presidente já se manifestou que não entende que seja adequado, garantimos a ocorrência da audiência pública que esse parlamento já se comprometeu e podemos fazer a avaliação do projeto com as diferentes opiniões colocadas. Essa seria uma sugestão, porque, veja, de fato, se diminuir o prazo, nós teríamos aí quase que o não cumprimento do prazo mínimo. Esse é o ponto, né? Então, essa, penso eu, seria uma mediação possível, adequada. Vereador Marcelo Bagé. Propõe que se faça a retomada dos trabalhos da CCJ, que esse pedido de vista seja concedido, conforme Vossa Excelência já deliberou, mas que a retomada dos trabalhos seja antes da audiência pública. Tá? Entendo essa manobra do PSOL como absolutamente protelatória. Eles já têm o parecer, o contra-parecer, poderiam apresentar já neste momento, se o objetivo é convencimento dos vereadores, já fazê-lo nesse momento. Entendo que esse pedido de vista é protelatório, né? Então solicito a Vossa Excelência que os trabalhos da CCJ, da pauta conjunta com a COP, sejam retomados antes da audiência pública. Essa é a solicitação do PL. Vereador Daniel Fonseca. Presidente, se a vereadora já tem o parecer, eu acredito que a gente pode até continuar a partir de agora também, né? Uma sugestão também, né? Não entendi, desculpa. Se a vereadora já tem o parecer para discussão, eu acho que a gente pode prosseguir a partir de agora também, para não gerar todo esse transtorno que está acontecendo, né? Mas, com todo respeito. Vereador Michel promove. Presidente, eu fui procurado há muito tempo, e é um tema importante aqui, que a diminuição dos cargos em comissões no início do ano foi uma política, de certa forma, uma política pública, até porque o argumento era que sobraria recurso para poder investir nas outras áreas. Mas parte dessas pessoas, desses espaços, desses cargos extintos, a maioria dos cargos era cargo de R$ 1.200, R$ 1.400, eram pessoas na ponta, que prestavam um serviço na ponta das secretarias. Serviço de atendimento, serviço de acolhimento, enfim.
Então, se essa foi a dinâmica, ou enfim, esse foi o propósito, a filosofia de trabalho de diminuir, de desinchar a máquina pública, no entendimento, né, que ajustaria alguns espaços, diminuiria o número de cargos e que não teria impacto financeiro. Agora, eu particularmente, se o senhor der 1 hora, se o senhor der 2 horas, se o senhor der 3 horas, der 4 horas, eu vou ficar aqui esperando, eu não tenho problema, tendo a garantia que não será amanhã, que será hoje. Então, se o senhor disser que é daqui a 5 horas, vou ficar 5 horas aqui esperando, mas faço questão de dar o meu voto para esse parecer, nesse sentido. Então, como líder da bancada progressista, a gente foi muito procurado, tem dezenas de aprovados em concurso público suplicando, implorando para que não vote nessa matéria, que eles estudaram, se dedicaram, abriram mão de uma série de coisas, entretenimento, diversão, trabalho, uma série de coisas abriram mão. E que votar nessa matéria era tirar o fio de esperança que eles ainda têm do chamamento. Existe uma comissão, existe muitos aprovados no concurso público que são contrários, que têm meu contato, se organizaram, chamaram algum de vocês, colegas vereadores também, e essas pessoas estão implorando para que não vote nisso. Porque prestar um concurso público, uma ampla concorrência, requer uma dedicação e também renúncia de muitas coisas. Às vezes no estilo de vida, de salário, financeiro, família, enfim, uma série de coisas. Então, a minha sugestão é que se permaneça nessas 2 horas, 3 horas, entende? E eu acho que, independente da audiência pública, eu acho que o tema, esse é mais importante, com todo respeito, né, aos trabalhos da casa, o regimento da casa, mas a minha posição é essa. Se o senhor determinasse às 5 horas, vou ficar, são meio-dia, ficarei aqui até às 5 da tarde. Se eu terminar que é 4 horas, que é 3 horas, enfim, com a garantia que seja hoje, eu não vejo nenhum problema, mas quero poder me posicionar e votar hoje. E o meu voto é a favor, já abro meu voto sem nenhum problema, meu voto é a favor dos aprovados no concurso público, que estão suplicando, implorando que não vote nessa matéria. Vereadores, segue algum acordo? Oi? Mas eu estou tentando, vereador, estou tentando mediar para tentar o máximo possível aqui, tentar mediar. Vereador Jurandir Silva. Presidente, um tema aqui que entendo que resolverá o impasse aqui da comissão. Em nome do governo, eu peço a retirada de pauta do projeto. Tá, então tá bem. Está feito o projeto de número 10, está retirado de pauta pelo líder do governo, vereador Jurandir Silva. Não tendo, senhoras, não tendo mais nada... Opa, desculpa. A questão, precisamos só votar a questão da relatoria da COF, da vereadora Fernanda Miranda, ali, do projeto de número 08. O parecer da vereadora foi favorável, de acordo, foi de acordo o parecer da vereadora. Abro a discussão do parecer. Para discutir, vereador Michel promove. Presidente, como eu já havia falado anteriormente aqui, sou vereador de uma região pobre e, consequentemente, familiares, amigos, enfim, todas as pessoas que conheço, eleitores, apoiadores, acessam o serviço do CRAS. A questão do CRAS, meu parecer é contrário à minha vontade, presidente, mas tecnicamente dei parecer favorável, porque, obviamente, a justificativa de ver dezenas e, dependendo da situação, centenas de pessoas na fila, que não tem mão de obra, que não tem profissionais para poder dar um atendimento para essas pessoas. Então, mesmo não concordando,
mesmo querendo chamamento dessas pessoas que é aprovado, ou então concurso público, porque eu fiquei 4 anos nessa casa aprendendo que concurso público era bom, que era maravilhoso, que tem que ter concurso público, que não pode ser CC, que não pode pegar uma empresa para contratar, que tem que ser concurso público, que concurso público são pessoas qualificadas, que estudaram, que a legislação federal ela preconiza isso, que determina isso. Então eu passei 4 anos nessa casa aprendendo sobre concurso público. Concurso público, concurso público, concurso público, concurso público. Agora, simplesmente, faz de conta que não existe mais concurso público. Não se fala mais nisso. Então, obviamente, eu dei o parecer favorável, votei favorável na CCJ, vou votar favorável agora na COF, que trata o impacto financeiro ou a viabilidade financeira do projeto, mas com alguma ressalva, porque o sistema de chamamento, quem são essas pessoas, não tem vínculo político. Como é que funciona esse sistema de chamamento? Entende? É a qualificação, é o currículo, como é que vai funcionar? Porque, poxa, eu passo 4 anos nessa casa aqui, quando a gente ia aprovar algo, olha, faltou para atendimento das ambulâncias, vamos votar? Não, porque isso é um absurdo, porque isso não, é uma bandidagem, porque isso é sacanear as pessoas que estudaram, que se prepararam, que abriram mão de A, de B, de C, de D, de F, de G, e agora, do nada, isso se tornou a ser, sei lá, recorrente. Nós aprovamos um projeto de chamamento, agora tem um de essas pessoas, aí tem mais outro de 500, isso passou a ser uma política. Olha, vamos chamar, mas o concurso público era maravilhoso, o concurso público é quem estudou, quem se dedicou, quem tem qualificação técnica. Então, contrário à minha vontade, pela necessidade de não querer ver o meu povo nas filas do CRAS, horas sem atendimento, eu vou votar favorável, votei favorável na CCJ, vou votar favorável na COF, contrário ao meu desejo, mas me colocando no lugar dessas pessoas que hoje é um dia de chuva, hoje provavelmente tem alguma pessoa em alguma fila de algum CRAS, eu sei lá, ou de alguma coisa ligado aos CRAS ou à assistência social. Então é isso que me pega, eu não posso virar as costas para essas pessoas, mesmo contrário, vou votar. Só que eu queria entender cadê aquela política do concurso público, que quem é público se dedicou, se especializou, se preparou, reivindicou coisas, renunciou, para poder prestar um serviço público, enfim, e agora não. E agora o sistema é esse, porque o que é o meu receio? Com muito cuidado eu falo isso. O meu receio é que tem servidores denunciando da COIMPEL, da saúde, da educação e do urbanismo. Entende? O chamamento dessas 500 pessoas, quem são as pessoas, qual o sistema, entende? Quais são os requisitos, quem assina, quem dá a última palavra, entende? Então eu estou com receio que isso seja uma outra modalidade de CC. O meu receio ele é esse, mas nós CRAS não consigo votar contrário, porque eu sei que não tem mão de obra lá. Eu sei que não tem mão de obra lá, e votar contra a matéria, no meu entendimento, é concordar que as pessoas têm que ficar de madrugada na fila, é concordar que as pessoas têm que ficar horas e horas na fila, e eu não concordo com isso. Essas são as pessoas que mais precisam. Então, com a presunção de boa-fé, e que vai acabar as filas, e que vai melhorar o atendimento dos CRAS, vou votar favorável, com a presunção de boa-fé. Então peço licença para os aprovados, que suplicaram, que imploraram para que a gente pare de votar nas matérias de contratação, para que eles sejam chamados, que nesse caso eu não consigo não votar. Porque são as pessoas mais pobres que estão na fila, são as pessoas mais pobres que vão passar essa semana chuvosa na fila, às vezes para poder pegar um alimento, então eu não consigo votar contra essa matéria. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Michel Promove. Segue em discussão, vereadora Fernanda Miranda. Obrigada. Bom, nós nunca deixamos de cobrar concurso público. Isso é uma das coisas que a gente tem cobrado desde o primeiro dia com relação ao governo. Mas nessa matéria que nós estamos apreciando agora, não tem nem concurso para esse cargo. Nunca teve. Nenhum outro governo, a gente teve quantos anos de governo PSDB e nunca teve concurso. Antes mesmo já não tinha, porque é um cargo que é chamado através de contratação emergencial.
E a gente sabe que para fazer um concurso público tem que ter licitação, tem que ter todo um trâmite legal, tem que passar por comissões. A gente tem cobrado, inclusive, um dos apontamentos do governo, através da nossa cobrança, que nós nunca deixamos de fazer, é que esse ano já saia, ainda esse ano, um dos apontamentos que foi dado numa audiência pública da educação aqui, é que saia, sim, concurso público, inclusive com outros cargos, como, por exemplo, o de professor auxiliar, que vai ter outro nome, né? Enfim, está se elaborando já isso a partir das secretarias. Agora, o que nós estamos debatendo aqui é a contratação emergencial, que tem legislação municipal, que tem regramento e que diz como que essas pessoas vão ser contratadas. É diferente de um CC. Um CC, ele é indicação. Um contrato emergencial não é indicação. Tem todo um trâmite, as pessoas vão lá, levam seu currículo, tem as pontuações, isso tem um edital, as pessoas sabem a colocação dela, elas são chamadas, levam documentos. É totalmente diferente de CC. É totalmente diferente, é transparente e é para cargos que vão trabalhar, né, diretamente. Sobre os do 500, né, da outra mensagem, nós temos aí mais de 500 cargos para ser chamados, a partir de contrato emergencial, de servidores que, por exemplo, estão doentes. Tem gente que está adoecida. E essas pessoas não tem como substituir por outro servidor, porque não tem outro servidor para substituir. E não tem como colocar CC no lugar desse servidor. É contrato emergencial por tempo determinado, para que esse servidor, então, quando ele voltar ao seu serviço, esse contrato ele é extinto. É assim que acontece, é assim que aconteceu sempre. Nós nunca votamos, a gente sempre apontou a questão do concurso público, mas nós nunca reprovamos aqui nessa casa, a nossa bancada, nenhum contrato emergencial do governo Paula. Nenhuma vez. Nunca falamos nada né, a gente cobrou, como estamos cobrando agora o concurso público. Tem cargos que não tem mais ninguém para ser chamado. E que precisa contratação emergencial, porque tem a vaga em aberto, mas o concurso não tem mais ninguém para ser chamado. Como é que faz, nesse caso? Inviabiliza um governo todo? Inviabiliza uma gestão? Inviabiliza o serviço público? Tem escolas sem professor, tem escolas esperando a manutenção. Inclusive, vamos fazer uma audiência pública sobre a estrutura das escolas, solicitada pelo vereador Júnior Fox, para pensar sobre isso. E tem trabalhador que está esperando o contrato emergencial para começar a trabalhar, para ser chamado, para poder ir lá levar o seu documento, entrar numa edital, para poder chamar, para poder arrumar as escolas, para as pessoas terem uma escola digna. É sobre isso que nós estamos falando. Então, não adianta a gente jogar, temos que ter concurso. Tá, mas só um pouquinho. Esses cargos que estão sendo chamados, é para concurso? É para vaga em aberto? É para vaga em aberto, mas não tem ninguém mais para ser chamado. Bom, não está sendo chamado porque não tem mais ninguém para ser chamado. Temos como fazer concurso? Temos que fazer concurso? Temos. Está se organizando isso? Está. Isso leva tempo também. Nós estamos cobrando para que seja ainda esse ano. Não dá para esperar para o ano que vem. E isso o governo já tem se comprometido, que provavelmente esse ano já saiu o concurso público. Só que até isso acontecer, gente, é importante que a população saiba, até isso acontecer, tem que ter a contratação emergencial para não sobrecarregar aqueles profissionais que estão na ponta. Imagina, uma enfermeira, uma psicóloga, vamos usar, que é um dos cargos que tem ali. Imagina só, trabalhar na saúde mental, só ela sozinha, com um monte de gente nos CAPs. Será que ela está dando conta? Daqui a pouco ela está adoecendo. E aí é mais um contrato emergencial para suprir a necessidade temporária, porque tu não pode chamar um outro concursado, enquanto tem uma vaga em aberto e a pessoa está de licença. Então, essa é uma questão lógica. E ninguém está fazendo nada contra a lei aqui. Ninguém está indo contra, ninguém está chamando para vaga em aberto de aposentado, tendo gente sendo chamada no concurso, para ser chamada no concurso. Não está acontecendo. Inclusive, a gente sempre fiscalizou isso aí, essa situação com relação ao governo Paula. Estamos agora também fiscalizando muito essa questão nesse governo também, porque nós sempre defendemos o concurso. Agora, as pessoas adoecem, as pessoas entram de licença, tem licença maternidade, gente, que está esperando alguém para suprir a sua vaga. As pessoas têm direito, né, de adoecer. E é sobre isso que nós estamos falando. Não estamos falando, e as pessoas que nos conhecem, que acompanham o nosso trabalho, sabem que nós somos defensoras do concurso, que nós, em nenhum momento, deixamos de cobrar nesse governo,
né? Nós estamos cobrando. Agora, tem situações que não tem o que fazer, que é contrato emergencial. E, para frisar, nós nunca fomos contra, nós nunca votamos contra o contrato emergencial. Agora, a gente apontava. A gente tem o último concurso é de 2019, gente. Faz 6 anos. Tem pessoas que estão sendo chamadas e que não estão assumindo, porque elas dizem, eu já estou até em outro lugar. Então, é um problema, nós precisamos urgentemente. Agora, enquanto isso não acontece, nós não podemos sobrecarregar os servidores que estão na ponta. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Obrigada. Segue em discussão, o vereador Júnior Fox. Presidente, eu não consigo entender porque essa mensagem foi tirada de pauta. Não consigo entender. Porque lá em janeiro, nós aqui dessa casa tiramos 146 pessoas que estavam trabalhando. 146 pessoas nós tiramos daqui. Com um desconto de R$ 626. Essa era a diferença, R$ 626. Nós aprovamos nessa casa. Uma reforma que o prefeito mandou para cá, nós aprovamos isso. O prefeito tinha que administrar a cidade, estava tudo certo. E agora, o que tiraram de pauta? Vamos votar? Por que tiraram de pauta? Porque é muito fácil. Lá em janeiro, tu pegar 146 pessoas e mandar embora. Aí tu vai lá na farmácia municipal, tá do jeito que está. É muito fácil mandar embora. E agora é muito fácil mandar 506 pessoas. É muito fácil isso. Como é muito fácil pegar as emendas impositivas da saúde e não pagar. É tudo muito fácil. É tudo muito fácil, pessoal. Só que agora, vamos votar. Por que o líder do governo tirou? Por quê? Vamos votar. Aqui é a casa do povo, vamos votar. Nós somos o representante do povo, cidadão pelotense, vamos votar. Não vão nos convencer o contrário aqui. Não vão convencer os vereadores que lá em janeiro nós pegamos 146 pessoas e mandamos embora. E agora nós vamos ter que contratar 506. Se a prefeitura não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para pagar uma clorofina, como é que vai pagar essas 506 pessoas? Vai tirar o dinheiro da onde? Da onde vai tirar o dinheiro, vereadores? Da onde? As pessoas estão levando clorofina para o posto de saúde de casa. De casa estão tirando. E aí, como fica? Vão pagar como os 506 cargos? Eu nunca vi. A maior empresa que a gente tem em Pelotas, que é a prefeitura, como é que tu vai contratar se tu não tem dinheiro para pagar? Vai tirar o dinheiro da onde? Isso é uma pergunta, né? Da onde vai tirar o dinheiro? Da onde? Se não consegue pagar as emendas dos vereadores, vão tirar o dinheiro da onde? Isso é um fato. Mandar os cargos é fácil, pagar como funciona. Aí vai ser o que a gente escuta em tudo que é lugar, que a prefeitura de Pelotas não paga nada, não tem credibilidade para nada, nem para um papel higiênico tem credibilidade. E aí, como fica? Não dá para entender isso. Eu, como vereador de primeiro mandato, eu não consigo entender, e parece que cada dia que passa a gente consegue entender menos. Não tem como. Não tem como, presidente. Não tem como a gente entender esse cálculo. Pô, lá em janeiro diminuíram, pô, R$600, a gente veio e assinou, tá aí, ó. Vamos aprender a administrar a cidade, não, é o prefeito que administra a cidade. Agora vai vir mais 506 cargos para nós aqui, o que vão nos dizer que vai ser o contrário, que a gente vai pensar disso? Não tem como. Não tem como a gente pensar o contrário disso. Sei, isso é meu parecer, se alguém acha o contrário, mas eu não consigo ver, de onde vão tirar o dinheiro? Não consigo. Se alguém consegue, vai fazer mágica. Eu entendo de administração, eu vivo isso desde os 20 anos. Mas eu não entendo como que tu vai tirar dinheiro se tu não tem como pagar. Isso aí não tem como fazer milagre. Claro que o prefeito disse que ia trazer dinheiro de Brasília. Ninguém viu ainda o dinheiro de Brasília. Ninguém viu ainda em lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, ó, cada dia a gente vê uma falta de respeito com nós aqui. Cada dia é isso. Cada dia é isso aí. Tem que sair do castelo e vir falar aqui na casa do povo. É isso que o povo quer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Júnior Fox. Antes do vereador Cauê, questão de ordem, vereador Michel. Presidente, a questão de ordem, não queria prejudicar aqui as falas e as contribuições dos colegas vereadores, mas eu queria que o senhor pudesse explicar, se o senhor, claro, na sua qualidade de presidente, para quem está em casa, como que funciona esse sistema. O líder de governo retira a matéria, como é que depois ele solicita para colocar. Se o senhor pudesse depois explicar o trâmite, se quando ela voltar para a pauta, ela volta nessa posição, sem prazo, como é que funciona, para quem está em casa poder entender como é que funciona essa matéria
eu acho que seria importante, claro, depois da colaboração dos colegas vereadores, eu acho que os trâmites da casa é muito importante explicar para quem está em casa, para quem está aqui no plenário, para quem nos acompanha, e até mesmo alguns vereadores que às vezes não têm o entendimento, né, dos trâmites, poder entender como que funciona após a retirada do líder de governo da matéria, e, obviamente está dentro da legalidade, né, vendo que, não vou aqui fazer juízo de valor e nem opinar sobre isso, mas eu acho que seria importante, eu acho que foi dentro da regra, está dentro da lei, mas seria importante explicar para as pessoas o trâmite disso. Uma matéria importante, foi discutido aqui se votaria, se não votaria, foi pedido o prazo e não, obviamente, não atendendo a bancada do PSOL, o líder de governo, na sua prerrogativa, pediu a retirada de matéria. Eu acho que seria importante explicar para quem está em casa, quem está nos acompanhando através das redes sociais, TV Câmara, o trâmite correto aqui da casa. Acho que seria bastante importante, até mesmo para quem, parte interessada, poder entender de que forma que será votado a mensagem, é a 10, né? Não é a 8, né? É a 10, é a mensagem 10. Eu acho que seria muito importante. Trata da contratação ou não de 500 pessoas, eu acho que a cidade inteira está interessada, então, e de certa forma, para mim, ficou um pouco confuso também, querer poder entender o trâmite após a retirada do líder de governo da matéria. Obrigado, vereador Michel Promove. Vereador Cauê Foro Souto. Registrando que nós estamos... Na mensagem 8. Maravilha. Mas a mensagem 8 tem muito a ver com a mensagem 10, presidente. Por isso que eu preciso deixar registrado que o Partido Verde faz parte da Federação Brasil da Esperança, e essa mensagem 8 ela é muito importante, sobretudo para dar os andamentos, né, na assistência social. Nossa cidade que tem perdido recurso, as pessoas têm perdido recurso, vereador Marcos Ferreira, e por isso que nós iremos votar favorável à mensagem 8, e nós fomos surpreendidos agora, né, porque eu preciso ser claro, a atitude do líder de governo do PSOL não tem outra coisa a não ser palhaçada, porque no momento que dizem que é um projeto de lei importantíssimo, nós temos parecer, tá, o que dá para a gente utilizar, e aqui eu vou deixar registrado, vamos pedir vistas, tá bem, vamos pedir vistas, pedir 24 horas, não, 3 horas, aqui foi toda uma conversa de 18 minutos para a gente poder chegar num acordo de que mesmo tendo parecer, se faça 3 horas, aí o líder de governo vem e retira o projeto, mas não estou entendendo, então vamos praticar para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, para falar o seguinte, só um pouquinho que a gente não tem cachorro aqui, é questão de ordem para a gente falar. Aí a gente pede, artigo 147, questão de ordem. Então, para quem está em casa, só para acompanhar muito rapidamente, votarei favorável na mensagem 8. A mensagem 10 era importantíssima, mas para quem está em casa, a artimanha maracutaia da politicagem chega no momento de que, olha, está se vendo que não vai dar boa coisa, está se vendo que não vai, qual é a arte que eu posso usar no artigo, bom, vou pedir vistas, viu que as vistas não iam ser 24 horas, o presidente democrático deu um prazo de 3 horas, aí o que aconteceu? Fez todo mundo de palhaço, pediu a retirada do projeto, que era tão importante há 5 minutos atrás, e que depois passa numa questão de politicagem, para quem está em casa, ele mesmo, o líder do governo, retirou. Então, a gente não consegue entender se o projeto era importante. Por que foi pedido uma vistas de 3 horas, que já tinha o parecer? Não contente com as 3 horas, foi lá e retirou. Isso é um modo da gente poder resolver, mas resolver de que fato? Se o projeto era importante, vamos à votação, vamos dialogar politicamente, aqui se ganha, aqui se perde. Eu fui um dos maiores perdedores na última legislatura, sempre de cabeça em pé, argumentando, mas... Vamos utilizar de política justa para as pessoas. Se são 500 e poucos cargos importantes, vamos discutir o porquê, vamos dialogar, vamos chamar aqui o Partido Verde para conversar, que até agora não fui chamado, nem pelo líder do governo, nem pelo governo, né? Embora tenha visto que de fato é um projeto importante, mas para voltar, nosso voto do Partido Verde vai ser favorável para dar andamento na mensagem 8, né? E infelizmente o projeto 10 foi retirado de pauta e nós voltaremos a discutir. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cauê Foro Souto. Só deixar registrado, essa presidência não tinha decidido por horário. Essa presidência, se não houvesse acordo, posso antecipar, falar agora para os senhores, iria dar o prazo de 6 horas, iria ser votado ainda hoje, depois da audiência pública.
Então foi essa, mas nem cheguei ao... porque não houve acordo entre os senhores e foi retirado antes que essa presidência se manifestasse nesse sentido. Vereador Jurandir Silva. Alô. Presidente, bom dia. Em primeiro lugar, presidente, eu e o senhor, nós temos alguns pontos de convergência política, alguns pontos de divergência política. Eu não admito que se coloque a possibilidade de que eu estivesse mencionando a possibilidade que o senhor fosse cachorro ao tentar me inscrever, utilizando o método que eu usualmente utilizo para me inscrever aqui em todas as sessões plenárias desta Câmara. Não admito que isso aconteça. Nós temos muitas diferenças políticas, eu e o senhor, vamos continuar tendo. Tratamos essas diferenças dentro do respeito. Não admito que este tipo de questão esteja colocada. Assim como acho profundamente lamentável a utilização de termos absolutamente chulos, infantis, para os debates deste plenário. Lembrando, presidente, eu sei que o senhor já fez esse apelo, mas eu gostaria muito de reforçar o apelo. Nós estamos aqui, salvo engano, prestes a votar um parecer da COF da mensagem de número 8. Nós já aprovamos este parecer na CCJ, este é o último ponto da nossa reunião. Acho, ou melhor, tenho certeza que a dúvida apresentada pelo vereador Michel em relação ao esclarecimento da retirada de pauta da mensagem 10, que é outro tema, isto é uma questão de ordem absolutamente relevante explicar para as pessoas. Certo? Vou aqui fazer uma explicação de que, primeiro, inclusive já registrado por diversos parlamentares, o autor dos projetos aqui na Câmara, ele pode, no momento antes, ele pode fazer a retirada de projeto e pode fazer a retirada apresentando, né, ele tem o direito de fazê-lo. Na condição de líder do governo, este projeto não é meu, do vereador Jurandir Silva, ele é do governo. Na condição de líder do governo, se o governo entende enquanto importante a retirada de pauta de um projeto, eu devo fazer a retirada. E é evidente aqui que o projeto da mensagem 10, eu não vou nem entrar aqui muito nas questões de mérito, mas parece evidente que nós temos aqui uma grande polêmica em relação à mensagem 10. Eu, por exemplo, vejo que há manifestações que vão no sentido da lista de concursados, e aí há uma insegurança em relação ao tema da lista de concursados, que é importante que as pessoas saibam o que é, o que não é, para quais cargos desses 500 tem concursos abertos ou não. Essa elucidação é fundamental. Há outras dúvidas aqui que estão na perspectiva, por exemplo, dos comissionados demitidos ou os cargos comissionados que deixaram de existir após a reforma administrativa. E tem uma interpretação, por exemplo, do governo, que tem muitos desses cargos, vereador Cristiano, que eles não poderiam ser ocupados por comissionados. Eles têm que ser ocupados ou por concursos públicos, preferencialmente, ou por contratações emergenciais. Porque existe um elemento de ilegalidade, em alguns desses cargos, um elemento de ilegalidade que seja executado por cargos comissionados, essas funções. E essa é uma questão que, evidentemente, nós aqui coletivamente não acumulamos nesse debate. E, na medida em que não acumulamos, se explica a necessidade da retirada do projeto, para que a gente possa seguir acumulando, seguir debatendo. Nós temos aqui, por exemplo, 2 pareceres. Um parecer que diz que o projeto é inconstitucional, do jurídico da casa. É legítimo o parecer. Em que pese, na legislatura passada, eu tenho a lista aqui, nós votamos 15 projetos de contratações emergenciais só na legislatura passada. E a Câmara em nenhum momento deu parecer contrário a essas contratações emergenciais. Mas nós vamos seguir o debate com a retirada da mensagem, o governo vai tomar sua decisão, se, por exemplo, porque nessas 500 contratações, há contratações com cargos que estão vencendo os contratos nas próximas semanas. Então, por exemplo, o governo pode apresentar para apreciação dos parlamentares uma nova mensagem que seja no sentido de, não sei se será essa a decisão, estou cogitando cenários,
por exemplo, que estes sejam renovados especificamente. Por exemplo, pode ser essa a possibilidade, né? Esse tipo de questão me parece importante. Então, só para registrar aqui, para que também as pessoas saibam, né? O proponente, nesse caso o governo, tem o direito de fazer a solicitação de retirada do projeto, e nós estamos agora, isso no caso da mensagem de número 10, tá? Que trata de cerca de um pedido de autorização para a contratação de cerca de 500 contratações emergenciais. Neste momento, presidente, retomo ao senhor a palavra, agradecendo a possibilidade de contribuir. Estamos aqui na votação do parecer da mensagem de número 8, que trata, da COF especificamente, que trata aí da contratação emergencial de 15 trabalhadores entrevistadores para a Secretaria de Assistência Social. Era essa a minha tentativa de contribuição. Peço que possamos proceder à votação. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jurandir Silva, vereador Cristiano Silva, depois vereador Marcelo Bagé. Obrigado, presidente. Vou pedir licença para o senhor e para todos que nos acompanham pela Rede Câmara, porque nós estamos aqui nas comissões, não estamos discutindo o mérito, mas como vários já discutiram o mérito, também quero dar minha opinião. É um direito do líder do governo retirar de pauta, a qualquer momento, o projeto. Então, e que eu quero aqui, vereador Jurandir, o senhor como é o líder do governo, fazer uma sugestão. Ao invés de mandar uma mensagem para cá, contratando mais de 500 pessoas, manda desmembrado, para as pessoas entenderem também, desmembrar, olha, como está agora esse projeto, a mensagem 8 dos 15 cargos para a Secretaria de Assistência Social, para a gente discutir, olha, como foi aprovado merendeiras aqui há pouco tempo, se eu não me engano, não me falha a memória, é o 4º ou 5º projeto de contratação emergencial que nós estamos apreciando nesta casa. Então, referente à mensagem 10, acho que foi um bom senso do senhor retirar de pauta e nós discutirmos ponto a ponto. Olha, 50 cargos para a secretaria tal, 100 para a secretaria tal, porque nós aqui temos acesso ao projeto de lei. As pessoas que estão em casa estão acompanhando a contratação de mais de 500 pessoas. Esse é o meu ponto. E aí agora eu quero falar sobre a mensagem 08, que é uma matéria muito sensível. Várias pessoas me pedem também para votar, porque estão sem os credenciadores para fazer o cadastro. Só que não é culpa dos vereadores. Nós não temos responsabilidade nenhuma. O porquê que eu digo isso para o senhor e para a senhora que está em casa? Porque lá no dia 15 de janeiro, quando nós aprovamos aqui, inclusive com o meu voto, a reforma administrativa, nós extinguimos 146 cargos, com uma proposta de economia de menos de R$1.000 por mês. Esses não eram 146, mas eu garanto para vocês que uns 46 faziam esse papel. Enquanto hoje, vereador Daniel Fonseca, as pessoas estão na chuva, estão colocando a responsabilidade sobre nós. Então, eu quero deixar claro aqui, a responsabilidade não é dos vereadores. Quero também aqui apoiar a proposta do vereador Michel Promove, que nós temos que chamar assim os concursados. E eu sei, vereador Jurandir, que não temos concurso para todas as áreas, mas algumas nós temos. Por isso também o desmembramento, que eu peço, o desmembramento da mensagem 10. Mas eu quero só deixar aqui para explicar para vocês que estão em casa. Nós aprovamos, inclusive com o meu voto, no dia 15 de janeiro, a reforma administrativa, extinguindo 146 CCs. Lembrando, presidente, que o ano passado, o senhor que fez uma campanha lá na Farroupilha, muitos desses CCs, que eram CCs que ganhavam R$1.500, estavam trabalhando nas enchentes, estavam na Z3, estavam em todos os lugares, porque CC não ganha hora extra, CC não tem domingo dobrado, não tem, agora nós vamos ter. Então, a economia que foi alegada lá no início do ano, de R$1.000 por mês, está acabando, já acabou faz tempo. Então, era essa a minha ponderação, votei favorável. O vereador Júnior Fox está me passando os números aqui, que era uma economia de R$626. Hoje nós estamos contratando 15 pessoas, né, que vai dar um gasto muito maior. Então, presidente, eu lamento essa ingerência que está acontecendo na administração da prefeitura. A proposta do vereador Marcola, da secretária, vir aqui explicar, porque ela concordou com essa reforma administrativa. Quantos CCs tiraram da secretaria dela que faziam esse cadastro?
e as pessoas estão hoje sem receber os seus auxílios, na chuva, e quando chegam, muitas vezes lá, não tem quem faça. O senhor sabe muito bem quanto tempo essas pessoas estão esperando, mas eu quero só lembrar a todos, não é responsabilidade dos vereadores, e sim do Poder Executivo, e sim do Prefeito Municipal de Pelotas. Obrigado, presidente. Não. Muito obrigado, vereador Cristiano Silva. Próximo, vereador Paulo Coitim. Presidente, não é na realidade. Não, desculpa, vereador. Primeiro secretário, sempre eterno dessa casa, vereador Paulo Coitim, mas o vereador ali, líder do PL, vereador Marcelo Bagé, já tinha até anunciado fazer essa correção, vereador. Tenha bondade. Obrigado, presidente. Não me importaria, se hipótese alguma, de falar após o nosso sempre primeiro secretário, Paulo Coitim. Agradeço a gentileza por ter me passado a palavra nesse momento. Presidente, já quando chegaram aqui essas duas mensagens, né, questão de 2 meses, subi à tribuna e falei de forma bastante contundente, como é a minha maneira de trabalhar, de me expressar, né? Não sei fazer política de uma forma diferente, eu realmente defendo as minhas teses, defendo aquilo que eu acredito com veemência, e assim o fiz quando chegaram aqui na casa as mensagens 8 e 10. E lembro que, na ocasião, disse que o governo do prefeito Marrone, né, do PT e do PSOL, que ao longo das suas trajetórias políticas defenderam sempre, ao menos em discurso, o concurso público, né, mas que quando chegam ao governo tentam burlar o Instituto do Concurso Público e contratar a companheirada. Né, a companheirada. O que eles querem, vereador Barriga, é um batalhão de companheiros para fazer campanha no ano que vem. É isso que eles querem. E eu venho alertando isso há 2 meses. Né. Bom, é uma avaliação, uma definição do governo, né, de que deve burlar o Instituto do Concurso Público e contratar os companheiros para a campanha, né, do ano que vem. Mas, claro, a nossa função enquanto parlamentares é fazer a avaliação disso, né, a avaliação jurídica, né, e a avaliação política. Então, de posse dessas 2 mensagens, estudando-as, né, e já com a tese da inconstitucionalidade pronta, porque sim, as 2 mensagens, na minha singela avaliação, são inconstitucionais, né, solicitei um parecer jurídico desta casa, né, desta instituição, deste poder, né, e tivemos um parecer que chancela, temos um parecer disponível que chancela a nossa tese da inconstitucionalidade, porque tanto a mensagem 8 quanto a mensagem 10 violam frontalmente o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, e desrespeitam uma jurisprudência consolidada do STF, uma jurisprudência com repercussão geral, o tema 621. Então, já expus isso aos colegas, isso está consignado no parecer desta casa, está consignado também no parecer do vereador Daniel Fonseca, do relator da mensagem 10, e numa manobra protelatória e antevendo uma derrota, né, o líder do governo solicitou a retirada da mensagem 10 de pauta. Claro que nós continuaremos acompanhando o que acontecerá, o que sucederá a partir de agora. Qual será a manobra que o governo utilizará para tentar burlar o Instituto do Concurso Público, enganar as pessoas que estão, muitas delas aguardando nomeação, inclusive nós faremos uma audiência pública aqui nesta casa, através da Comissão de Serviço Público, para tratar desse tema, né? Muitas pessoas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que estão aguardando as nomeações, professores, né? E que não são nomeados. O governo, ao invés de trabalhar pela criação dos cargos efetivos para nomear essas pessoas que estão aguardando nomeação, ou para realizar novo concurso, já teria tempo hábil a isso, já são 5 meses de governo, teria tempo hábil, poderia ter mandado para essa casa, discutido com os vereadores, a criação dos cargos, né? Não está, o governo não está no teto que permite a lei de responsabilidade fiscal, nós solicitamos, inclusive, um pedido de informações para termos essa garantia. Então, há espaço na lei de responsabilidade fiscal para o governo criar os cargos, nomear os concursados, ou então, para os cargos que não há concurso aberto, abrir um novo concurso. Existem muitas pessoas que estudam para concurso, que estão aguardando ansiosamente
ansiosamente, sonhando com esse espaço dentro do serviço público. Mas o PT e o PSOL, quando chegam no governo, quando estão fora do governo, são leões, né? Defendem o concurso público, defendem os trabalhadores, né? Mas quando chegam no poder, violam os direitos dos trabalhadores, né? Nós temos aí vários episódios já na imprensa, né? Inclusive nota do CEPERS, né? Mostrando essa hipocrisia do governo do PT e do PSOL aqui na cidade, e violam também o Instituto do Concurso Público. O PT, governo do PT e do PSOL, querem um exército de companheiros para fazer campanha no ano que vem, mais de 500, e nós aqui seremos, o nosso mandato será a resistência a tudo isso. Resistência firme, utilizando todos os mecanismos jurídicos e políticos para barrar essa ocupação da companheirada no serviço público em Pelotas e lutando pelo direito das pessoas que querem, que sonham com acesso ao serviço público através do mecanismo constitucional do concurso público. Então, presidente, a posição do PL é essa, firme para ser resistência a essa ocupação da companheirada no governo do prefeito Fernando Marrone. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcelo Bagé. Vereador Paulo Coitinho. Obrigado, presidente César. Estava ouvindo atentamente esse importante debate. Eu estive, por um período da minha vida pública, exercendo um cargo, uma função na Secretaria de Assistência Social. Acompanhava diariamente a necessidade das pessoas, porque fui coordenador das ações inclusivas, coordenei campanha do agasalho, casamento coletivo, sonho de princesa, que era um evento que a gente fazia das meninas baixa renda, de 15 anos, foi muito bonito. Pelotas hoje tem aproximadamente 23 mil famílias cadastradas, recebendo benefício. Dessas 23 mil famílias, 7 mil, aproximadamente, é composta por uma única pessoa, que está desempregada, que não tem recurso, não tem de onde tirar recurso para a subsistência. Ou seja, ela vive o chamado bico, vivendo de bico. Faz um serviço hoje, serviço amanhã, e ela depende do cadastro único porque precisa estar inserida nesse processo. Essas pessoas ainda precisam passar, após aprovada aqui a contratação e elas sendo as classificadas, por um processo de qualificação. Porque não é apenas colocar no computador aquilo que chega até ela. Ela precisa ter uma qualificação que é o chamado preparo para poder estar dentro da secretaria, exercendo a sua função. Ou seja, conversando com as pessoas, fazendo esse pente fino, realmente quem é que tem condições de receber esses recursos pelo governo federal. Hoje são aproximadamente acredito que mais de 15 milhões por mês é inserido na economia do município através desses recursos oriundos do governo federal. Independentemente de campos políticos e ideológicos, é uma necessidade real hoje. Nós não podemos parar com essa classificação, ou seja, as pessoas que vêm até o cadastro único poderem estar com o seu cadastro atualizado, ou aqueles que não foram ou não tiveram o seu cadastro feito, procurem a Secretaria de Assistência Social, procurem o cadastro único ali na General Osório, número 500. A oposição do Cidadania, na minha pessoa, é favorável e vamos pensar e acreditar que nos próximos tempos possa ainda haver um concurso público melhor, mas nesse momento não é possível, ou não é possível. Vamos poder aprovar o projeto e contratar essas pessoas que precisam tanto estar atuando já tão logo junto à Secretaria de Assistência Social. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Paulo Coitinho. Segue em discussão. Não tendo mais... vereador Marcos Ferreira Marcolas, sempre presidente dessa casa. Muito obrigado, presidente. Dê a César o que é de César. Nesse momento vamos dar uma boa discussão num tema importante. E me orgulha muito sempre ver Vossa Excelência, sempre benevolente, aí na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça e agora presidindo conjuntamente a reunião. Por sinal, um projeto que está em discussão importante, uma mensagem, por quê? Porque alerta para que nós possamos discutir temas importantes. E qual é o tema? O tema, na minha concepção, presente nesta mensagem está quanto nós estamos deixando de arrecadar. Esse é o primeiro ponto. Pelotas está perdendo dinheiro porque não está cadastrando as pessoas. E isso é grave. Não, isso é gravíssimo. Porque nós passamos cobrando aqui, muitas vezes,
a questão de recursos, e nesse momento nós estamos aqui nos deparando com uma mensagem que deverá, após, se assim aprovado, garantir que nós possamos refazer os cadastros nos CRAS, refazer as visitas que têm que ser feitas e retomarmos a política do governo federal, que diz que o repasse de recursos é através do cadastramento de pessoas para receber recursos. Portanto, eu entendo que é uma mensagem importante, é importante nós ressaltarmos, e eu ressalto aqui, com o respeito que tenho à democracia, teve falha na transição. Teve falha na transição do governo. Porque o governo, e eu falo aqui com respeito, estava junto no mesmo palanque, o governo anterior com o governo atual, eu era líder do governo, me posicionei de outra forma, mas respeito. E nesta pasta, por sinal, com o respeito que tem a secretária, que eu até pedi para ela vir aqui, teve falha dela, ela tem que assumir essa condição de falha dela, porque ela permaneceu no cargo. Ela permaneceu no cargo, e a gente tem que registrar isso. Então, se nós estamos perdendo recursos por não termos os cadastradores, de uma forma ou de outra, nesse caso, talvez alguém pense diferente, mas eu estou dizendo aqui isso, que ela estava no governo que eu era líder. Houve falha na transição, que não conseguiu ver que, nesse processo, talvez quando teve um enxugamento de cargos, que é uma questão, líder, que eu respeito com o governo, uma decisão do governo, a gente tem que respeitar. O governo fez a opção de enxugar os cargos de confiança, acabou retirando de alguns setores as pessoas e não reorganizando a máquina, e em 5 meses poderá se reorganizar. O concurso, e eu quero registrar aqui, é uma posição que todos defendem, o concurso público é de extrema importância, é a porta da frente para entrar, através dos concursos públicos, ao serviço público, é a principal porta de entrada. Outros usam da artimanha da questão dos contratos emergenciais, que todos os governos usam, inclusive o governo da Paula, como disse o líder aqui, atual Jurandir, mandou 15 projetos, foi votado na Câmara, não está o debate aqui, mas foi aprovado. Está bem, era a necessidade do momento. Agora, o que eu quero registrar aqui, que esse tema está na COF, Comissão de Orçamento e Finanças. E eu só pedi para a secretária vir para nos explicar isso. Quanto nós perdemos e quanto nós poderemos arrecadar, que são recursos, e o quanto poderá, neste caso, porque não veio, a questão dos recursos nos cofres públicos que serão dispostos para as contratações. Porque o que se está vendo aqui é as questões orçamentárias. Agora, nós não podemos, por isso que a nossa posição, a gente já disse, é favorável ao projeto, no sentido que nós estamos perdendo dinheiro e as famílias de baixa renda estão perdendo recursos porque não estão cadastrando as famílias. Querido vereador César Vossa Excelência, que tem um lindo trabalho lá na Vila Farroupilha, por sinal, que é uma referência de Vossa Excelência. As famílias de baixa renda estão perdendo recursos. As famílias não estão recebendo o Bolsa Família porque não estão sendo cadastradas. E não é, e deixa registrado que não é por culpa da Câmara Municipal, e sim por uma falha, no meu nosso entender, na transição do governo, que a secretária que estava no governo anterior seguiu no governo e não se lembrou que tinha que readequar o sistema para nós não perder os recursos. Mas mais importante nós votarmos o projeto, darmos condições para as famílias voltar a receber aquilo que nós estamos recebendo por falta de cadastramento. Obrigado, vereador Marcos Ferreira. Vereador Júnior Fox. Vereador, mas eu acho que o senhor já discutiu. Pela mensagem 8 eu não discuti. Eu acho que o senhor discutiu a mensagem 8, vereador. A 10? Discutiu a 10, a 8 não. A 8 não. Não, eu não discuti. A vereadora falou 3, 4 vezes sobre algumas coisas, eu não falei sobre a mensagem 8, falei sobre a mensagem 10. Mas nós estamos, vereador Júnior Fox, nós estamos dentro da mensagem número 8, eu acho que quando o senhor pediu... Mas, eu falei na mensagem 10. Sim, o senhor falou, o senhor está correto, o senhor falou a mensagem 10, mas dentro da discussão da 8. Segue em discussão, vereador Daniel Fonseca. Eu também gostaria de aqui deixar meu posicionamento, pensando na população pelotense. O que acontece? Houve uma reforma que foi aprovada por esta casa,
onde se diminuiu alguns números de CCs, em detrimento de aumentar outros cargos com um valor maior. Eu acredito que o modelo de gestão cabe realmente ao Poder Executivo. E essa casa deu uma resposta dizendo, olha, governo, olha, Poder Executivo, nós aqui acatamos o seu pedido de que realmente vocês têm a prerrogativa de fazer a gestão da cidade como vocês bem entendem. Então quer dizer que nesse momento, se esse parlamento tivesse votado contra o modelo de gestão desse governo, tudo bem, poderia jogar responsabilidade para nós. Aí eu concordo que poderiam terceirizar a responsabilidade para esse parlamento. Mas quando o governo, no início, disse que queria governar dessa forma, esse parlamento, respeitando a diferença dos poderes, outorgou, então, essa responsabilidade novamente para o Poder Executivo. Agora, não é justo querer agora jogar a responsabilidade, que não é desse parlamento, para os vereadores. Votar contra algo que é inconstitucional, votar contra algo que nós não acreditamos, não quer dizer que nós estamos sendo contra a população. Ao contrário, nós aqui, quando votamos a reforma, nós votamos acreditando que o governo sabia o que estava fazendo. Agora, a grande pergunta é, será que ele sabia o que ele estava fazendo, ou ele fez de propósito aquilo ali, querendo algarear mais companheiros trabalhando em prol de sua causa própria? Porque é muito fácil você colocar as pessoas na frente de algo que realmente é de seu interesse. Mas não podemos usar as pessoas dessa forma, não podemos usar o povo pelotense ao nosso bel prazer. Eu preciso relembrar aqui, senhores e senhoras, e todos que nos ouvem, nós estamos aqui para defender o povo. Nós fomos eleitos pelo povo. Nós não estamos aqui para fazer uma ditadura. Nós estamos aqui para defender o interesse do povo pelotense. E isso nós temos que reafirmar no dia de hoje. Então, não acho justo transferir essa responsabilidade para os 21 vereadores aqui. Ah, porque se não votarem a favor, é porque estão indo contra o povo. Não. Ao contrário, eu quero relembrar. Quem decidiu diminuir o número de CCs que estavam atendendo nessas frentes não foi esse parlamento, foi o Poder Executivo. E nós aqui, de uma forma respeitosa, dissemos, tá ok, vocês acham que governar dessa forma, vocês têm o direito, nós somos democráticos. E aqui aprovamos a reforma, inclusive votei a favor da reforma, achando que realmente era o melhor para o povo. Mas agora, querer contratar mais pessoas da maneira que acha que tem que ser contratado. Não, eu sou a favor do concurso público. Eu sou a favor do chamamento das pessoas que foram aprovadas no concurso público. Eu sou funcionário público. E aqui eu defendo o funcionário público e defendo o concurso público. Essa isonomia é importante deixar bem claro aqui. Então, eu acho que nós não podemos tentar confundir a cabeça das pessoas. Nós temos que ser aqui justos nas nossas falas. Então, eu quero deixar aqui, o meu posicionamento é muito claro. Não é que eu sou contra a contratação dessas pessoas. Não, eu sou contra jogar a responsabilidade para quem não é responsabilidade. É isso que eu sou contra. E eu acho que está sendo feito isso. Estão jogando uma responsabilidade para quem não é a responsabilidade. A responsabilidade é do governo. Foi ele que escolheu esse modelo de gestão. Não foi nós que escolhemos. Ao contrário, respeitamos a sua escolha. Então, é muito importante deixar aqui a forma democrática que essa casa e que esse parlamento age. Deus abençoe a nossa cidade. Obrigado, vereador Daniel Fonseca. Segue em discussão. Em votação, senhores e senhoras, tem algum voto contrário?
Não tendo nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Encerradas as matérias da CCJ com a COF, antes de encerrar, queria agradecer, principalmente a bancada do PSD, bancada do PL, que atendeu a bancada do PP, que atendeu um pedido para que a gente pudesse passar e se sensibilizasse com essa matéria. Então, vai meu agradecimento enquanto presidente da CCJ aqui, sobre esse chamado. A outra situação, antes de registrar, dizer que os debates, cada vez mais na CCJ, está sendo um debate de mérito. Acho isso que nós deveríamos nos atentar. Eu não estou tolindo aqui, estou tentando o máximo possível não tolir aqui o direito dos senhores de manifestação. Mas acho que nós temos cada vez mais nos atentar somente, eu já pedi isso já umas 5, 6 vezes, sobre a questão da técnica constitucional, mas óbvio, vou seguir pedindo, esse é o meu papel que me cabe, e os senhores fazendo. Já lhe dou questão de ordem, vereador. Que a gente siga tentando conduzir essas 2 semanas para cá, essa presidência pediu que os pareceres fossem estritos, né, ou trouxesse para esse parlamento aqui. Hoje eu vi a manifestação do vereador Ivan, condizente com a situação de projetos importantes, projetos que geram uma comoção social, que possa, né, ter justificativa aos pareceres dos vereadores, a técnica legislativa e não só de mérito. Então, nós estamos sinalizando, mesmo que muitas vezes parece que essa sinalização dessa presidência, dessa comissão aqui, que baixe o tensionamento, mas nós vamos seguir tentando. Só que os indicativos, chegou 2 vetos novamente ali dos vetos, estamos tentando o máximo possível que esses vetos sejam resolvidos. Hoje teve um projeto do vereador Cauê Forossolto, do vereador Jurandir. O vereador Jurandir sinalizou com algumas mudanças, o vereador Cauê Forossolto nesse momento não entendeu. Essa presidência retirou esse projeto aqui para tentar ver se colocar para um outro relator que consiga dizimar essas congruências que tem ali. Enfim, estamos tentando de todas as formas essa presidência, a CCJ, enquanto eu sou responsável. Mas precisamos também que o outro poder, né, do outro lado da praça lá, também ajude nesse processo, que não é um processo fácil e não é um processo que somente o presidente da CCJ consegue conduzir. Vereador Marcelo Bagé, vereador Daniel Fonseca, questão de ordem. Presidente, eu acho muito pertinente o que o senhor falou agora, na questão da técnica, discutir a técnica, na questão do mérito, discutir o mérito. Mas eu acho interessante, presidente, eu acho interessante que... Só vou esperar o pessoal parar de... Só peço que o pessoal possa ouvir, principalmente os vereadores possam ouvir o vereador Daniel Fonseca fazer a sua manifestação. Eu acho interessante, vereador Cristiano, essa questão do mérito da técnica. Eu concordo e eu acho que nós precisamos seguir esse rito que é muito importante para os trabalhos dessa casa, mas justamente hoje, na fala, e eu preciso, por isso questão de ordem do vereador Ivan, ele também fala que nós temos que discutir a técnica na técnica e o mérito no mérito, e eu concordo com o senhor, mas quem começou essa própria bagunça foi o vereador Ivan lá atrás, porque faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo. Então, eu queria também ser justo aqui também, de falar isso hoje, porque eu concordo, mas quem começou essa bagunça foi o próprio vereador. Então, eu acho que nós precisamos realmente seguir os trabalhos dessa casa de forma que... Só que ele, como é um vereador mais experiente, mais antigo, né, querendo ou não, as suas atitudes elas acabam ecoando dentro dessa casa. Então, eu acho também que cabe a ele, como alguém mais experiente, também colaborar, ajudar, em vez de atrapalhar. Mas concordo com a fala que o mérito é o mérito e a técnica é a técnica. Obrigado, mas eu tinha que ser justo nessa fala aí. Tá bem, obrigado, vereador. Não, senhores, eu tenho que encerrar a questão de ordem, vereador Cauê Forossolto. Obrigado, presidente. É que Vossa Excelência falou que eu não tinha
entrado em nenhum acordo possível com o vereador Jurandir. O vereador Jurandir não conversou comigo, talvez tenha conversado com a assessoria, e na sessão da semana passada, da quarta, eu fiz um memorando número 187, pedindo a retirada dos projetos, 1 de 25 e 58 de 25, para readequar, e na mesma sessão nós já recolocamos. Então, o projeto que está na CCJ já está com as alterações. Acredito que seja isso. Por isso que eu fiz o pedido aqui para Vossa Excelência, uma questão de ordem, só para nós revermos. Tati, obrigado. Certo. Mas eu acho que o senhor viu hoje que, no dia de hoje, o vereador Jurandir Silva declinou da relatoria desse seu projeto, né? Ele declinou da relatoria desse seu projeto. Foi a justificativa que ele me disse que, na verdade, pontuou algumas situações, o senhor acho que não acolheu, e ele disse que não inseria como relator. Todo respeito, mas ele não falou comigo. Vereador, eu só estou que nem Chico Xavier, só retransmitindo o que eu recebo. Entendeu? Maravilha. Perfeito, exatamente. Presidente. Obrigado. Tá, aqui, tem uma questão aqui do vereador Marcos Ferreira, que o vereador Marcos Ferreira é um projeto de lei ordinária de número 60. Foi aprovado, mas o vereador entrou com uma emenda, vereador Marcos Ferreira, que está na discussão preliminar da emenda. Ué, mas a culpa... Ué, mas... Tá, mas espera aí. Não, vocês querem me enlouquecer. Ó, o projeto do senhor... O projeto de lei ordinária, que o vereador Jurandir Silva foi relator, o projeto ele deu o parecer, o projeto tinha a data até o dia 22/5. Nós estamos no dia 26. Tá, mas aí não, o senhor entende? Aí, até o dia 22. Agora, se eu tenho um projeto na questão preliminar. Vereador Jurandir Silva, deixa eu lhe falar. O senhor deu o parecer num projeto do vereador Marcos Ferreira. Só que o vereador Marcos Ferreira, ele entrou com uma emenda dia agora. 21. Uma emenda de uma correção. Eu pergunto ao senhor, tem como a gente, eu retirar esse projeto novamente e passar, quando chegar essa emenda, para depois o senhor dar o parecer, para essa emenda ser aglutinada ao projeto do vereador Marcos Ferreira? Tem como? Vereador Marcos Ferreira, sempre presidente dessa casa, líder, vou lhe dizer, hein? Então, está retirado o projeto de lei ordinária de número 60/2025 do vereador Marcos Ferreira. Senhoras e senhores, amanhã foi... Queria agradecer a Vossa Excelência pela sua serenidade, tranquilidade, né, na forma que, por sinal, Vossa Excelência hoje está benevolente, na forma de se posicionar na casa. Agradeço. Né, e o projeto realmente é isso. Foi uma correção feita para seguir uma norma nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado pelos elogios. Aprendi com o senhor, fui seu vice-presidente nessa casa aqui, né, as coisas boas. Não tendo mais nada a tratar, senhoras e senhores, está encerrada a reunião da CCJ com a COF.